Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trago um dos casos criminais mais famosos do final do século XX e que ganhou repercussão atualmente através de uma série na Netflix. Já se inscreva para ajudar esse canal. Ative também o sininho para quando eu postar vídeo novo, o YouTube possa notificar vocês. Me sigam também nas redes sociais, vou deixar os links na descrição. Então bora, que vou te contar mais um caso. José Henrique Menéndez nasceu dia 6 de maio de 1944 em Havana, Cuba. Ele era o único filho homem da família. O pai de José era uma estrela do futebol e tinha uma pequena empresa de contabilidade. A mãe era campeã de natação. O gosto por esportes marcou a juventude de José. Ele migrou para os Estados Unidos após Fidel Castro chegar ao poder, na ilha em 1959. Seus pais decidiram enviá-lo para Hazleton, uma pequena cidade na Pensilvânia, onde moraria no sótão da casa de um primo. Ele tinha apenas 16 anos. Ao chegar aos Estados Unidos, ele estava muito motivado para se tornar a história de sucesso americana. Graças a uma bolsa esportiva, conseguiu entrar na Universidade do Sul de Illinois. Lá, aos 19 anos, onde conheceu Mary Louise, conhecida como Kitty, sua futura esposa. Depois de se formar, José trabalhou primeiro em uma empresa de contabilidade, depois em uma empresa de contêineres, e depois conseguiu um cargo como executivo na Hertz, a conhecida empresa de aluguel de carros. Foi esse trabalho que levou a família a se mudar para a costa leste. Menéndez começou sua carreira de forma humilde, lavando pratos no restaurante 21 de Manhattan enquanto cursava contabilidade no Queens College. Aos poucos, ele subiu na carreira corporativa. Aos 35 anos, tornou-se vice-presidente executivo da Hertz, uma subsidiária da RCA, Radio Corporation of America. Em 1980, assumiu o comando da divisão de discos da empresa, a RCA Ariola, onde ganhava 500 mil anuais. Durante esse período, ele assinou contratos com artistas de renome como Eurythmics, Duran Duran e Menudo, sendo o responsável pelo fortalecimento da música latina na gravadora. Em 1986, José deixou a RCA e passou a trabalhar na Carolco Pictures, uma produtora de cinema independente que lançou sucessos, como a franquia Rambo. Ele mudou-se com a família para a Califórnia, estabelecendo-se em uma mansão de Beverly Hills. Mesmo diante dos desafios, José teve grande sucesso no competitivo mundo dos negócios, acumulando milhões de dólares anualmente. José era extremamente focado, controlava todos os aspectos de seus negócios e não hesitava em tomar decisões difíceis e impessoais quando necessário. Ele também revitalizou a International Video Entertainment Inc., uma distribuidora de vídeo, transformando-a em uma empresa lucrativa. Após uma fusão, a IVE se tornou a Live Entertainment, mais tarde conhecida como Artisan Entertainment. Mary Louise Anderson, conhecida como Kitty Menéndez, nasceu no dia 23 de outubro de 1941 em Oak Lawn, no estado norte-americano de Illinois. 2 anos mais velha que o José, ela estava no último ano de comunicação na Southern Illinois University, quando conheceu ele. Era conhecida na região por ter ganhado um concurso de beleza. Em 8 de julho de 1963, eles se casaram. E no fim do verão, mudaram para Nova York. Tanto José quanto Kitty eram muito preocupados com a imagem pública da família que eles estavam construindo. Como José trabalhava muito tempo fora e viajava com frequência, Kitty cuidava dos filhos em uma propriedade em Princeton, Nova Jersey. Mas ela sonhava em virar atriz, mas José não queria que ela trabalhasse. Então ela acabou sendo mãe em tempo integral enquanto ele subia rapidamente dentro da Hertz, por vezes acompanhado de uma má reputação pela maneira como tratava os colegas de trabalho. Para piorar, Kitty ainda ficou devastada após descobrir que José era infiel. Ela tentou tirar a própria vida em 3 diferentes momentos. Edwin S. Cox, ex-terapeuta de Kitty, afirmou que os pensamentos suicidas eram consequências da infidelidade do marido, que teve um caso durante 8 anos. Cox disse que Kitty Menéndez era dependente de drogas e álcool, deprimida e obcecada com as aparências. Eles tiveram 2 filhos. Joseph Lyle Menéndez nasceu em 10 de janeiro de 1968, em Nova York, e seu irmão Eric Galen Menéndez, em 27 de novembro de 1970, em New Jersey. Os seus filhos eram super pressionados por ele,
porque ele acreditava que eles precisavam ter sucesso e prosperar assim como ele prosperou. Mas ainda que eles fossem criados dentro dessa mentalidade, Lyle e Eric tinham muitos privilégios. Eles cresceram em uma mansão em um bairro de classe alta de Princeton. Tinham tudo o que eles queriam. Faziam tudo o que estavam ao alcance das posses dos pais. Mas apesar de terem todo esse suporte financeiro da família, eles não tinham um rendimento muito legal na escola. Também é importante dizer que, por conta disso, o pai, que já tinha essa tendência de ser mais incisivo na criação dos dois, fazia uma certa pressão para que eles saíssem melhor na escola. E ele queria que, assim como aconteceu no caso dele, que os filhos participassem de algum tipo de esporte. Eric começou a frequentar o ensino médio na Beverly Hills High, onde teve notas médias, mas mostrou ter talento para o tênis, ficando em 44º lugar nos Estados Unidos para jogadores menores de 18 anos. Lyle foi para a Universidade de Princeton, mas foi suspenso por plágio. Falando um pouco da relação entre os dois irmãos, Eric e Lyle, a gente pode dizer que eles se davam super bem. Inclusive o irmão mais novo, o Eric, sempre foi o maior admirador do irmão mais velho, o Lyle. Sabe aquela coisa de querer ser igual ao irmão? O Eric era assim em relação ao Lyle. E uma coisa que os professores comentavam naquela época em relação aos dois era que eles tinham comportamentos que não condiziam com a idade que eles tinham. Como se eles tivessem comportamentos de crianças mais novas. Mas parece que todas as vezes que os professores tentavam levar isso para o pai deles, ele meio que ignorava. A verdade era que José era muito controlador. Ele decidia absolutamente tudo. O que os filhos iam comer, onde iriam, quais amigos eles teriam, quais não serviam para ser amigos dos filhos. Eles passaram, depois de um tempo, a apresentarem comportamentos ansiosos, a ranger os dentes, a ter dor de estômago, como se fosse gastrite nervosa e a gaguejar. Quando tinha 14 anos, Lyle ainda brincava com ursinhos de pelúcia, o que era bem atípico para uma criança da idade dele. Além disso, ele tinha uma dificuldade muito grande de discernir o que era ficção do que era real, o que é um comportamento bem curioso. O Eric, por outro lado, parecia ser bem mais introspectivo e mais sensível que o irmão mais velho. Teve uma história bem estranha sobre os dois que aconteceu na adolescência. Uma prima deles estava passando uns dias na casa que eles moravam e, em alguma brincadeira que eles estavam fazendo, os irmãos decidiram amarrar a prima e tirar a roupa dela, o que deixou ela muito assustada. Isso não fazia sentido porque, além deles não terem intimidade nenhuma com a prima para brincar desse jeito, a gente pode entender que isso funciona como um abuso sexual por parte dos dois. Em 1985, José recebeu o convite para ser o presidente da Live Entertainment, que era uma empresa de distribuição de vídeos na Califórnia. E ele acabou juntando essa oportunidade de emprego com o novo ar que uma mudança de casa traria para a família. O Lyle, o filho mais velho, queria ficar em New Jersey porque ele já estava se formando na escola, mas os outros 3 partiram rumo à Califórnia. Nos finais de semana, estavam sempre todos juntos. Mas o que deveria ter acontecido para animar os ânimos e acalmar a vida da família, acabou tendo efeito contrário. Naquela época, os irmãos começaram a roubar casas vizinhas, o que não fazia sentido nenhum porque eles eram ricos. Isso manchava a imagem da família, e por conta disso, o José decidiu se mudar novamente, e todos foram para Beverly Hills. José chegou a dar um cargo para o Lyle dentro da empresa que ele trabalhava, mas não funcionou. Ele só fazia o que queria, faltava o expediente. Era um péssimo funcionário. Na mesma época, Eric, o mais novo, recebeu suas 2 primeiras acusações de roubo e começou a escrever roteiros de filmes. Em um desses roteiros, havia uma história onde os filhos matam os pais para ficar com a herança. Nessa mesma época, como se não bastasse, eles começaram a roubar os pais dos seus amigos, não satisfeitos em já serem acusados de roubo. Eles roubaram mais de $100 mil. Eric, nessa época, começou a andar com alguns adolescentes se metendo em encrencas por uma série de assaltos. Ele chegou a ser detido por causa de roubo, mas José contratou um advogado muito bom e conseguiu um trabalho social para que o filho pagasse pelo que ele fez, quando na verdade a situação exigia bem mais do que isso. Os pais, nesse momento, já não sabiam mais o que fazer com os dois. Como eles eram ricos, decidiram viajar com os meninos para ver se aquilo ajudava, se a família se sentiria mais unida, etc. Dia 19 de agosto de 1989, eles alugaram um barco para pescar tubarões. E foi um final de semana tranquilo, em família, no mar, em meio à natureza. Mas no dia seguinte, eles voltaram para casa e os pais decidiram ver TV e comer alguma coisa, enquanto os filhos foram ao cinema. Quando os filhos voltaram, eles ligaram imediatamente para a polícia,
alegando que alguém havia entrado em casa e matado os seus pais. A casa em que José e Kitty foram mortos estava localizada em um dos quarteirões mais exclusivos de Beverly Hills e foi ocupada em diferentes momentos por Michael Jackson e Elton John. Nessa época, Lyle tinha 21 e Eric tinha 18 anos. O assassinato foi um crime bárbaro. José e Kitty não foram apenas mortos, mas quase não era possível reconhecer seus rostos por 15 tiros de 2 espingardas de calibre 12. Foi tão brutal que a polícia pensou que os assassinatos eram um golpe da máfia. E as primeiras investigações se concentraram em investigar se a família possuía alguns rivais de negócios. Chegaram inclusive a cogitar Fidel Castro, por seu histórico de nacionalidade e por conta da época histórica em que estavam vivendo. Na noite dos assassinatos, os irmãos disseram à polícia que saíram para ver um filme, mas tiveram que fazer uma parada em casa para pegar a identidade de Eric. Foi quando eles descobriram os corpos dos seus pais e ligaram para o 911. Os policiais que responderam à ligação para o 911 encontraram Eric desolado, soluçando no gramado antes de entrar na cena do crime. O que aconteceu depois disso foi bem incomum e abriu um precedente para a polícia começar a desconfiar das coisas que estavam acontecendo. Se você perde seus pais, é esperado que exista algum abalo emocional. Não foi o caso dos irmãos Menendez. Nos meses seguintes, nenhum dos irmãos agiu como pessoas que encontraram seus pais mortos em uma cena de assassinato. Na verdade, eles agiram como pessoas que tinham acabado de ganhar na loteria. Logo depois da morte, eles receberam uma fortuna de 14 milhões e, basicamente, em 6 meses, Lyle e Eric gastaram cerca de 700 mil dessa fortuna. Lyle comprou um Rolex, um Porsche, um restaurante em Princeton. Eric, por sua vez, parecia ser mais pé no chão que o irmão, mas igualmente sem noção. Comprou um Jeep Wrangler, um treinador de tênis pessoal de 50 mil e um investimento de 40 mil em um show de rock que nunca aconteceu. Mesmo com todo esse dinheiro, essa vida luxuosa e cheia de ostentação por parte dos dois, Eric não parou com os roubos. Em 1988, depois de ser pego depois de um assalto, ele foi obrigado pelo tribunal a se encontrar com um terapeuta chamado Dr. Oziel. Esse terapeuta se compadeceu do caso de Eric e estendeu a mão para ele. Tempos depois, o Lyle também começou a ser atendido pelo Dr. Oziel. A confiança entre Eric e Oziel foi aumentando gradativamente, até que, em um dia, em uma de suas sessões, ele confessou o inconfessável. Ele e seu irmão haviam matado seus pais. Mas Oziel, apesar de terapeuta, não conseguiu segurar a informação só para ele e confidenciou para sua namorada, Smythe. Enquanto isso, as sessões de terapia continuaram e Oziel conseguiu gravar em uma fita o depoimento dos dois confessando os crimes. Mas tempos depois, por causa de uma discussão entre o casal, Smythe resolveu usar dessa informação privilegiada e entrou em contato com a polícia de Beverly para contar que os irmãos Menendez confessaram o assassinato de seus pais e que ela tinha as fitas como prova. Lyon foi preso, e Eric, que estava em Israel na época, voou para Miami e depois para Los Angeles, onde se entregou à polícia. E aí vem a questão que eu considero a mais importante do episódio até agora. Essas fitas deveriam ser guardadas, resguardando a relação médico-paciente, ou poderiam ser usadas como prova. Por conta desse impasse, quase 2 anos se passaram até o tribunal conseguir chegar a uma conclusão. Finalmente, a Suprema Corte da Califórnia decidiu que 2 das 3 fitas eram elegíveis para serem usadas no julgamento, incluindo uma que continha a admissão de culpa de Lyle. O julgamento teve início em 1993 e foi transmitido em uma rede a cabo relativamente nova chamada Court TV, que se dedicava a transformar o sistema legal em um híbrido de entretenimento e evento esportivo, como se transformassem os casos criminais em realities. Para vocês terem uma ideia, essa rede realizou o julgamento e horas intermináveis de cobertura antes e depois dos procedimentos de cada dia, o que contribuiu bastante para toda a comoção nacional e obsessão das pessoas pelo caso. Nessa época, veio ainda mais uma notícia bombástica para alimentar esses ânimos. Lyle e Eric contaram em tribunal que a vida com seu pai foi muito além do abuso emocional e da pressão para serem bem-sucedidos. Segundo os irmãos, eles eram molestados desde a infância pelo pai e deram detalhes do que ele fazia e por quanto tempo ele fazia. A mãe, Kitty, também não ficou de fora das acusações. Isso, obviamente, chocou a população e dividiu a opinião das pessoas. Afinal,
Eles estavam falando a verdade? O advogado dos dois, que por sinal virou uma subcelebridade naquela época, Leslie Abramson, disse que os irmãos estavam agindo em legítima defesa depois de crescerem em um lar tão violento e traumatizante. O primeiro julgamento durou 4 meses e meio e resultou em 2 júris suspensos, um para cada irmão, incapazes de concordar se eles eram culpados de assassinato ou agindo em legítima defesa. Foi anunciado, então, que eles seriam julgados novamente. O segundo julgamento aconteceu em 1995 e foi bem menos sensacionalista, porque o novo juiz não deixou a imprensa entrar no tribunal. Lyle e Eric foram condenados por assassinato em primeiro grau em 1996. Os dois tiveram a prisão perpétua sem liberdade condicional como pena e foram enviados para prisões separadas até 2018. A partir de 2018, eles foram autorizados a cumprir suas penas na mesma instituição prisional. Os irmãos nunca mais haviam se encontrado ou falado ao telefone. Alguns relatos dizem que eles escreviam cartas um para o outro e jogavam xadrez à distância, descrevendo a movimentação das peças pelo correio. Eles foram mantidos separados por todo esse tempo, justamente porque o receio da polícia era de que eles planejassem uma fuga juntos. Em 2018, Lyle foi realocado para a mesma prisão de Eric, e os dois se reencontraram pela primeira vez desde 1996, em uma instituição em San Diego. Um jornalista chamado Robert Rand, que acompanha esse caso desde 1989, deu uma entrevista a um programa de TV sobre esse caso e afirmou que ambos foram imediatamente às lágrimas ao se reencontrarem. Lyle chegou a dar um depoimento para a TV americana, dizendo que sua mãe teria feito vista grossa aos supostos abusos sexuais cometidos pelo pai contra os dois. "Eu amo a minha mãe, ainda choro por ela, e não a perdoo. A vida dela terminou, e as nossas, essencialmente também, por causa dessa decisão dela de não contar, denunciar o que aconteceu. Que tipo de mãe deixa isso acontecer?", disse ele. Hoje em dia estão respectivamente com 53 e 56 anos. Os irmãos Menendez estão presos na mesma cadeia desde 2018, a penitenciária Richard J. Donovan, que fica em San Diego, na Califórnia. Os dois se casaram, mesmo presos, mas não tiveram filhos. Lyle Menendez teve um casamento de 1996 a 2001 e está em seu segundo, desde 2003. A esposa, Rebecca Sneed, o conhecia de antes do julgamento. Já Eric Menendez se casou, também na cadeia, em 1999, com Tammy Ruth Saccoman, que já tinha uma filha. Ele, então, é padrasto. Lyle se tornou um líder presidiário, defensor de reformas nos pátios das prisões, como parte de uma iniciativa que auxilia a reabilitação dos detentos. Ele e Eric são muito ativos na penitenciária. Eric dá aulas de meditação e oratória para os outros encarcerados. Em 2023, eles solicitaram um novo julgamento para o caso do assassinato dos pais, por acreditarem que suas alegações não foram levadas a sério. Na época, eles afirmaram que eram vítimas de estupro por parte do pai desde crianças. No ano passado, o cantor Roy Rosselló, dos Menudos, revelou em um programa de TV que foi drogado e estuprado por José Menendez, o pai deles, quando tinha 14 anos. Com isso, eles acreditam que pode ajudá-los em um novo julgamento. Lançada pela Netflix, a série Monstros, Irmãos Menendez, Assassinos dos Pais, trouxe à tona a história dos irmãos Lyle e Eric, condenados por planejar e executar o assassinato dos próprios familiares na década de 1990. A produção foi criticada pelo próprio Eric Menendez, que é interpretado por Cooper Koch. No entanto, o ator revelou que os dois se conectaram durante uma visita à prisão. Segundo Koch, o primeiro contato que ele teve com Eric foi por telefone na noite anterior à estreia da série. "Eu tive uma conversa muito boa com ele, e disse que acredito nele, e que fiz tudo o que pude como ator para defendê-lo e retratá-lo da forma mais autêntica possível, e que acho que o programa faz um ótimo trabalho em representá-lo", disse o ator. Dias depois, Koch e a empresária Kim Kardashian foram pessoalmente ao centro de detenção, onde os irmãos cumprem pena de prisão perpétua. Ele contou que discutiu com Eric as críticas à produção. "Eu disse a ele que faz sentido que ele se sinta assim. Não consigo imaginar como seria ter a pior parte da sua vida. Uma coisa tão traumática e trágica, televisionada para milhões de pessoas verem de uma forma dramatizada de Hollywood." Cooper ainda disse que Eric foi a primeira pessoa que viu quando eles entraram no ginásio da prisão
e elogiou a conduta dos irmãos. O ator ainda saiu em defesa dos irmãos. Ele deu voz ao argumento de que eles tinham sofrido com abusos físicos, psicológicos e sexuais por parte dos pais, e afirmou que Lyle e Eric merecem um novo julgamento. Cooper Koch também disse esperar que os irmãos consigam a liberdade condicional e desejou que eles tenham um resto de vida incrível. Por fim, o ator mencionou que ele e Eric se conectaram por espiritualidade. Eu sempre soube que queria dizer a eles que acredito neles e que quero ser um defensor deles. Então, quando aconteceu, pareceu estranhamente normal, como se eu já os conhecesse porque os observei por tanto tempo e os vi e ouvi falar por horas e horas e horas. Os irmãos Menendez podem deixar a cadeia ainda em 2024. Tiveram uma nova audiência marcada para o dia 11 de dezembro. Nessa data, o juiz vai dar um novo veredito sobre o caso, e dependendo da decisão da autoridade, eles podem ser soltos imediatamente. O que vocês acharam desse caso chocante? Escreva aí nos comentários a sua opinião. Se inscreva para mais vídeos. Não esqueça de deixar o like, que é muito importante para o canal. Um beijo, até o próximo vídeo.